Começar logo. Aí depois eu mando pra vocês. Bom, eu vou começar logo, né? Pra gente não demorar muito, né? Tá todo mundo cansado, né? Novidade. E eu pensei Uhum. nesse tema aqui, né? Que eu acho que vale a pena, né? Falar sobre isso, né? Que é o tema da depressão, né? Isso aqui faz parte daquele material que é 160 temas. Não sei se você já viu lá na sala, ou eu já mandei lá no grupo. Elis, você vai brigar comigo, mas eu não vejo nada, nem aula eu tô conseguindo ver. Porque eu estava Não, muito atarefada aqui não, eu e agora eu imagino. quero pegar direto. Aí nesse material tem 160 temas. E tem temas muito interessantes. Por isso que eu vivo usando ele. E assim, só que os textos motivadores, esse material foi feito já tem um tempo. Então, os dados dos textos motivadores são dados, né, ultrapassados. Mas os temas são interessantes. Ou seja, na hora de escrever, a gente vai pesquisar, né, dados recentes, né? Mas ele é um material bem feito, né? Então, o tema é a questão da depressão e seus impactos na sociedade, né? Eu vou pular essa parte aqui, né? Porque a gente já sabe como é que é, né? E vamos para o texto motivador, que é mais interessante. Mapa da depressão, aqui é um trecho, né? De alguma revista, que está aqui, fonte. Ver se tem um link, esse link abre aqui, que eu não sei de que é. Manual Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais. Eu acho que é isso. Manual de Diagnósticos. Projeto Medicina. Isso aí. É, O Brasil só pronto. está atrás da França, hein? É, e aí, bom, isso em 2011, tá? Não, Hoje tá, Estados Unidos também. Estados Unidos é, está em primeiro lugar. então, vamos lá, né? Isso aqui foi isso em 2011, né? Não sei como é que tá o Brasil hoje, mas eu sei que ele segue sendo um dos países com maior índice de depressão. Aí eu vou explicar um pouquinho, né? Digamos, as razões disso. Então, estudo divulgado em 2011 mostra que o Brasil é o terceiro país mais deprimido do mundo. Pesquisa feita com cerca de 89 mil pessoas acima de 18 anos. Ou seja, isso sem levar em consideração adolescentes que estão com depressão, tá? Então, esse número aqui ainda do Brasil tem subnotificação. Quer dizer o quê? Que a pesquisa só abarcou esse tipo de público, né? 18 a 40 anos. E aquelas pessoas que têm mais idade, têm menos idade, não entraram na estatística, tá? Uhum. Então, tem subnotificação. Quando as pessoas falam isso, é porque o número não representa a totalidade de número de pessoas com depressão, aqui nesse caso, né? Em 18 países. Esse estudo mostra o percentual da população com pelo menos um episódio depressivo durante a vida. Então, o Brasil, né, ficou em terceiro lugar. Eu acredito, né, que esse número já deve ter aumentado, né? Não sei se o Brasil continua na terceira, mas eu sei que o Brasil é o país, pelo menos em primeiro lugar, ele é o país mais com pessoas mais ansiosas no mundo. Ele ganha dos Estados Unidos, inclusive. É, já ouvi falar. Então, é uma coisa para se pensar, né? Aí depois eu vou falar das causas. Texto 2. A depressão afeta jovens e adultos na mesma proporção. Anunciou nesta terça-feira a OMS, que também constatou o aumento de casos registrados em menores de idade na última década, né? Eu estava falando sobre isso, né? Chegou mais gente? Peraí, deixa eu admitir todo mundo aqui. Isso, tem mais gente entrando aqui. Eu tava me sentindo sozinho. Aí abriu para algumas pessoas, sabe? Tá sendo muito concurso, né? A galera tá com sangue no olho. Assim que é bom. Pra mim aqui não saiu o concurso professor, não. Mas ano passado teve, né? Então esse ano não vai ter. Ano que vem deve ter. Aí, enfim, deixa eu fechar aqui. É, Os sintomas que afetam os jovens e adultos costumam ser diferentes, mas a doença é a mesma.
o número de crianças e adolescentes de 12 anos, tá? Tem casos de crianças mesmo de 5, 6 anos que já têm depressão. É muito estranho, né? De 12 a 25 anos que sofrem de depressão, né? O número, né, dessas pessoas que sofrem é tão alto como nos adultos. O problema neste caso é que a depressão não é detectada porque não há consciência de sua real incidência, né? Afirmou Shekna Saxena, nossa, que nome, né? Diretor do Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias da OMS. Os sintomas que afetam jovens e adultos costumam ser diferentes, mas a doença é a mesma. Nossa, é a mesma coisa, né? É, mesma coisa, repetido. De fato, a depressão, doença que afeta 350 milhões de pessoas no mundo todo, é um fenômeno global que pode se manifestar em todas as idades, regiões e ambos os sexos. No entanto, a mulher se mostra muito mais vulnerável, já que há consideravelmente mais casos entre as mulheres que entre os homens. E aqui vamos já pensar no porquê, né? A pessoa aqui ignorou, né, que as mulheres trabalham fora, né? E trabalham dentro de casa, né? Então, por isso que elas são as mais acometidas da doença mental, né? Que é a depressão. Não é porque elas são mulheres, não, tá? É pelo excesso de obrigação, né? Excesso de trabalho, né? Então, só para situar as pessoas, né? A depressão é muito mais prevalente nas mulheres, que possuem claramente mais tendência que os homens, tá vendo? Como às vezes uma notícia é tendenciosa e desinforma em vez de informar, tá? Por isso que eu leio os textos motivadores e explico para vocês. Por que que as mulheres têm mais tendência? Na verdade, as mulheres não têm mais tendência, não. Elas simplesmente são mais sobrecarregadas na sociedade que os homens. Os homens são, digamos que ainda são educados para prover. E a mulher, hoje, ela também provê. Só que ela também cuida dos filhos, cuida da casa. Enquanto isso, né, os homens é menos frequente. Então, a mulher tem mais trabalho do que o homem. Então, por isso que ela adoece mais, né? A depressão pós-parto é bastante comum. De fato, ela afeta 10% das mães em países desenvolvidos e 20% nos países em desenvolvimento. Então, uma coisa assim, né? É depressão pós-parto, outra coisa é depressão. Obviamente que em países em desenvolvimento, as mulheres adoecem mais porque em países em desenvolvimento, a taxa, por exemplo, no Brasil, 80% da população vive com um salário mínimo. Então, imagina uma mulher pobre, grávida. Óbvio, esse número de depressão pós-parto vai ser maior aqui. Porque a mulher pobre, que não tem ali uma condição financeira, que tem uma condição financeira instável, e está ali preocupado com o que vai comer, tem um filho, né? Aí a gente pergunta, né? Por que que uma pessoa que é pobre pensa em ter filho, né? Ela quer realizar um sonho? Ok, mas a condição financeira não possibilita, né? Isso. Mas as pessoas têm, no meio do caos. Então, a pessoa que está ali em segurança alimentar, financeira, ela tem um filho, então ela vai ficar muito mais estressada, angustiada, do que se ela não estivesse grávida, né? Então, a depressão vai surgir ali, obviamente, né? Porque essa mulher não vai dar conta, né? E os homens geralmente também quando eles têm licença paternidade é de 7 dias. E aí a mulher fica sozinha em casa, né? Então, enfim. Os homens, no entanto, têm mais tendência a abusar do álcool e do consumo de drogas, afirmou esse diretor aqui. E por que que os homens. Eu não gosto dessa palavra tendência de maneira, digamos, irrefletida. Os homens, eles procuram no álcool e nas drogas aliviar problemas emocionais, porque eles não são educados para a conversa, não são educados para falar dos seus sentimentos, não são educados para conversar com as pessoas sobre o que eles sentem, né? Então, se o menino cai no chão, chora, a pessoa fala, homem não chora, para de ser menininha. E aí os homens, em vez de falar do que sentem, da dor que sentem, do incômodo, enquanto as mulheres são educadas para expressar o que sentem, eles vão se retraindo. E aí ficam violentos, vão beber para poder falar alguma coisa. Muitos homens bebem para poder falar alguma coisa.
e aí que consomem drogas, né? Porque às vezes muitos homens estão deprimidos e usam drogas para poder aliviar a depressão. Inclusive, os homens são os que mais se suicidam, né? Aquele que tem o suicídio, né, consumado do que as mulheres. As mulheres são as que mais tentam, mas os homens são os que mais conseguem se suicidar, porque não consegue falar sobre aquilo, então não encontra ajuda, se desespera e se mata. Enquanto as mulheres tentam de forma menos violenta, né? Segundo a OMS, 20 milhões de pessoas tentam se suicidar a cada ano, sendo que pelo menos 1 milhão de pessoas morrem através dessa prática. De cada 2 suicídios consumados, um tem a depressão como causa direta, enquanto a porcentagem chega a ser superior a 50% em relação às tentativas. Então, se eu não me engano, a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo é, por conta do suicídio, né? E para cada morte consumada, há 40 tentativas em média dessa pessoa. Então, é, não necessariamente dessa pessoa, né? Há 40 tentativas no geral, né? As pessoas estão tentando o tempo todo. A cada segundo, tem 40 pessoas tentando o suicídio no mundo. É mais ou menos isso. Então, é um negócio muito bizarro, muito bizarro. O suicídio, ele mata mais do que homicídio, latrocínio, acidente de trânsito. Então, assim, é a segunda maior causa de morte no mundo. Só perde para AVC, para infarto, essas doenças ligadas ao coração e tal. A depressão é resultado de complexas interações entre fatores sociais, psicológicos e biológicos. Há relações entre a depressão e a saúde física. Assim, por exemplo, as doenças cardiovasculares também podem ser capazes de produzir depressão e vice-versa. Além disso, as circunstâncias estressantes, como pressões econômicas, desemprego, aí, né, que eu acho mais interessante. Conflito, desastres naturais também podem contribuir para um quadro depressivo. De acordo com o Saxena, a metade das pessoas que sofrem de depressão não a reconhece. E por isso não buscam tratamento, né, e nem apoio psicossocial, que costumam ser tão importantes quanto os remédios. O especialista da OMS também lembrou que este é um tema crucial, já que pelo menos 5% da população de qualquer comunidade do mundo sofrem ou sofrendo de depressão. Então, vamos lá, né? Eu tenho uns materiaizinhos que eu já coloquei lá na sala. Não sei se está aparecendo para vocês, está aparecendo? Que tem o nome aqui, tema, rascunho. Fala para mim se está aparecendo, hein? Se alguém quiser falar, pode falar. Ah, beleza. Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala esperando. Não, né? Todo mundo aqui. Tá, beleza. Então, o primeiro passo, né, gente? Eu já tenho um repertório, né? Porque o pessoal gosta de ler, né? Então, para mim fica muito fácil escrever, né? Mas, quem não tem repertório tem que fazer o quê? Pesquisar sobre o tema, né? Deixa eu tirar essa barrinha aqui. A barrinha do. Né, pronto. Pesquisar sobre o tema, compreender, interpretar e organizar as informações. E como é que a gente faz isso, né? A gente vai fazer assim, ó. Tá aparecendo aí para vocês, não tá? Organização da estrutura textual dissertativa argumentativa. Então, você pode trabalhar com uma tese só durante o texto, ou você pode trabalhar com duas teses. E aí, se você for trabalhar com uma tese, você já tem que pensar, enquanto você estiver lá pesquisando, no repertório um, no repertório 2, né? Vamos supor que eu digo que a causa da depressão é a questão da desigualdade econômica. Então, eu vou ter que trazer o repertório um. Eu posso utilizar aqui, né? Já que eu tenho um repertório, eu posso utilizar a Elite do Atraso, do Gessé Souza. No repertório 2 posso utilizar Brasil dos Humilhados também, do Gessé Souza, para justificar, né? Para ter repertório para minha tese, que é a desigualdade econômica. O Gessé Souza, ele é um sociólogo brasileiro, tá? É um dos mais conhecidos no Brasil hoje. Então, dessa forma, o texto fica muito mais simples de escrever, muito mais fácil, porque você já tem digamos, a estrutura ali, né, já organizada na cabeça. E pensar na solução. Devemos pensar sempre no Estado como agente interventor por excelência, porque é obrigação do Estado melhorar as condições de vida do cidadão, já que o cidadão
paga impostos para que o Estado faça isso, né? Então, pensar em políticas públicas, pensar numa reforma tributária, já que eu estou falando de desigualdade econômica, né? Pensar em distribuição de renda, né? Pensar no salário mínimo a partir de determinado valor, por exemplo. A OCDE já colocou que no país como o nosso, o salário mínimo devia ser de 3 mil e pouco, porque hoje em dia você não consegue ter o básico, e estou falando aqui de aluguel, alimentação, internet, coisas básicas. Para você ter condições básicas de vida, você tem que receber pelo menos 3 mil e pouco no Brasil, porque o aluguel aumentou, os alimentos, né, o preço dos alimentos aumentaram. Então você tem que receber 3 mil. E o salário mínimo é 1.600, 1.500, sei lá. Então você pensa que a má distribuição de renda, que advém da desigualdade econômica, impacta na saúde mental do trabalhador, da pessoa, né? Porque se a pessoa não tem, se ela trabalha o dia inteiro e não consegue pagar metade das contas, como é que essa pessoa vai viver? Óbvio que ela vai ter depressão, óbvio que ela vai ficar ansiosa, né? Então, tá muito claro, né, o motivo, né? Então, o Estado ele pode é, criar uma política de melhor distribuição de renda, ou seja, as empresas vão ter que se adequar a isso, ou seja, se qualquer governo fizer isso, ele vai ser impeachmentado, tá? Você pode ter certeza. O Brasil é um país muito doido. Então, se o governo propor isso, salário mínimo a partir de 3 mil, pode ter certeza, a pessoa sofre impeachment. Porque o Brasil, os empresários odeiam pagar qualquer coisa para o trabalhador. Aqui o bicho, o negócio é feio. Mas se isso fosse possível, né, seria a solução. Então, vocês podem colocar aquilo que, né, poderia ser possível, né, se o Brasil fosse um país melhor, com a elite econômica, né, se fosse mais humana, né? Então, uma melhor distribuição de renda, reforma tributária, para poder melhorar a arrecadação de impostos e assim, né, criar, por exemplo, moradias para as pessoas que são mais pobres, né? A maior parte da renda do pobre hoje vai para aluguel e alimentação. Então, se o pobre deixa de pagar aluguel, ele melhora a alimentação. E aí sobra um dinheirinho para investir no lazer. E aí essa pessoa não vai ficar doente, né? Óbvio, se a pessoa trabalhar na escala 6 por 1, ela vai ficar doente, não tem como, né? Mas aí o Estado é que tem que organizar isso, né? E ele vai ter que brigar com as empresas, que não vão querer aceitar. Então, qual é a ação? Criar uma nova política do salário mínimo, fazer uma outra reforma tributária para arrecadar mais impostos e, assim, criar programas de moradia habitacional, ok? Né? Por meio de quê? Por meio, né? Ou seja, por meio da reforma tributária, por meio de, enfim, reforma tributária e distribuição de renda, né? E a finalidade vai ser essa, né? Sendo a desigualdade econômica né, o fator da doença mental, as pessoas tendo condições de vida melhores terão a saúde mental melhorada, né? Então a gente tem aqui, tipo, digamos, o miolo da redação, né? Já pronta. É isso que o aluno meu fazia, né? Eu achava muito interessante que ele fazia assim, já anotava no caderno, o repertório, ele lia, ia anotando e depois ele só escrevia, porque isso fica mais prático, né? Mais rápido. Você não fica perdendo tempo ali e viajando, né? Agora, você pode também trabalhar com duas teses, né? Eu posso dizer que a causa da depressão e o impacto dela na sociedade é devido à desigualdade econômica e devido à má distribuição de renda. Então, aqui no repertório um, eu vou falar sobre vou citar alguma fonte que fale sobre a desigualdade econômica. Aí eu posso citar desde Gessé Souza, posso citar, deixa eu ver, outro sociólogo brasileiro, ou economista. Tem o José Cobouri, que ele é um.
um asiático, que ele é bem famoso aqui no Brasil, que ele é também economista, que ele vai falar também da desigualdade. Tem outros antropólogos, sociólogos aqui também no Brasil, que vai falar sobre isso. E para falar sobre a má distribuição de renda, a gente pode colocar o Gessé Souza, ou, enfim, sociólogos brasileiros vão poder falar com credibilidade sobre essas duas teses. E aí é só notar, repertório para falar sobre a desigualdade econômica no Brasil. Joga lá no chat GPT, né? Vai aparecer a fulano de tal. Pega a ideia dele e relaciona a ideia dele ao tema, né? A tese e conclui o parágrafo, né? A mesma coisa vai fazer no repertório da tese 2. Lembrando que o repertório tem que estar conectado às teses, né? E a gente não pode fugir do tema, né? E quais são os impactos da depressão na sociedade? O impacto é afastamento no trabalho, isso impacta também a economia, né? É, um aumento de suicídio, né? Pessoas doentes são pessoas também que vão, enfim, abusar de álcool, vão ficar viciadas em drogas. A gente vai ter uma massa de pessoas ali que vão ficar inativas na sociedade, sem produzir nada e só doentes. E, e, e piorando, talvez, né, a própria sociedade. Então, é um homem que, se está deprimido, ele fica violento, ele bate na esposa, bate nos filhos, né, perde o emprego. Então, você imagina o caos que torna a vida da pessoa que está deprimida, né? E aí é pensar, né? O agente, né? Em toda a conclusão, se repararam que eu não coloquei, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só coloquei assim, para deixar ainda mais, digamos, natural. Todo agente, ele tem uma ação, um meio, fim. Ou seja, quem vai resolver é o Estado. O que que o Estado vai fazer? Ah, é, como é que ele vai mexer na desigualdade econômica para poder melhorar a vida das pessoas? É pela reforma tributária? Por uma política nova do salário mínimo? Como é que ele vai fazer? Então, como ele vai fazer é o meio, né? Em acordo com empresas, né? É, a partir de uma convenção coletiva, né? Ou seja, por meio de uma nova CLT, né? Para fim, né? Ou seja, na finalidade de melhorar a condição material da vida das pessoas. Porque o ser humano ele não é só ideia, né? Ele é matéria. Se a pessoa não tem uma casa confortável para morar, se essa casa não é dela, se ela paga aluguel, então ela fica, digamos, vulnerável ao dono, né, ao proprietário, aumentar o aluguel em 30%, 40%, 100%. Como é que essa pessoa vai viver bem? Com medo o tempo todo. Por isso que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. E ansiedade é uma palavra muito bonitinha para um afeto muito básico do ser humano, que é o medo. Então, assim, os brasileiros são a população mais medrosa do mundo. O brasileiro vive em constante ameaça, em constante medo. E é por isso que é a população que mais faz uso do medicamento Rivotril. Então, se a pessoa está ansiosa, uma hora ela vai ficar deprimida, não tem jeito. Existe a depressão ansiosa, inclusive, né? Então, é pensar nessa questão do detalhe, né? E aí, voltando para o tema, né? Vocês vão pesquisar, vão relacionar a tese com o tema, né? Organize as informações, igual eu fiz aqui, né? Organizar as informações. Vocês fazem assim mesmo, tá? Vocês podem imprimir, né? Escrever minha tese. Ah, é isso. Qual repertório que eu vou utilizar? Ah, é esse. Entende? Vai ficando muito mais claro o texto na sua cabeça do que você começar a escrever sozinho, assim, do nada, né? Mas é bom, né, ler um pouquinho, né? Pesquisar sobre o tema. Inclusive, é um tema muito interessante, né? Porque o Brasil é um dos países com alto índice, né, de pessoas doentes. E depois, de fato, você vai escrever o texto, né? Que aí você pode utilizar essa folha aqui, né? Eu costumo falar que uma introdução pode ter 7 linhas,
porque você pode trabalhar com duas teses. Se você trabalha com uma tese, você talvez 6 linhas, 5 linhas seja bom. Mas se você trabalha com duas teses, até 7 linhas tá bom. Aí você vai desenvolver seu repertório, sua tese aqui, né? Argumento um, repertório um, argumento 2, repertório 2, e a conclusão, né? Que são o agente, a ação, o meio e o fim, né? Vocês vão usar esses elementos aqui, né? Que eu falei, né? É só fazer isso, né? Fazendo isso, gente, não tem como, assim, fica muito fácil escrever. A questão tem que ter treino, né? Tem que fazer isso mais vezes. Aí você vai pegando o macete e vai ficando menos difícil, assim, vai ficando muito mais fácil. Então, na introdução, vocês vão apresentar o tema primeiro e depois vocês vão apresentar a tese de vocês. Então, eu posso dizer, né, que o Brasil, que é um país em desenvolvimento, tem passado por muitas mudanças no mundo do trabalho, na vida social, cultural e econômica, né? Diante desse cenário, os impactos, né, já que o tema são os impactos, a questão da depressão, seus impactos. Então, diante desse cenário, os impactos da depressão na sociedade e no mercado de trabalho, aí se eu digo na sociedade e no mercado de trabalho, eu vou ter que falar dos impactos na sociedade e no mercado de trabalho, tá? Porque depois que eu digo que eu apresento o tema, eu vou ter que expor minha tese. Então, eu posso escrever, né? Diante disso, diante desse cenário, né? Ou diante desse contexto, é, os impactos que a depressão causa na sociedade, muito afastamento, no mercado de trabalho e muitos jovens e adultos doentes, desamparados, né? Inclusive porque nem todo lugar tem CAPS, né? Então você pode trazer uma questão, né, do impacto no mercado de trabalho e pode trazer uma questão também social, que é a sociedade também desinformada, muita gente tem depressão, e as pessoas falam que é frescura, então essas pessoas acabam adoecendo e consumando suicídio por preconceito, por falta de informação, por ser tabu em muitas famílias ainda, então a gente tem um problema social, né? Muita gente acha que é frescura, fala que é falta de Deus, aí vai para a igreja e assim, né? Tudo bem ir para a igreja, mas você tem que ter um psiquiatra ali, você tem que ter um psicólogo, né, para tratar da raiz do problema, né? Então, a apresentação da tese. Então, a apresentação da tese sempre começa assim, diante desse cenário, né? Diante desse contexto, aí você começa a escrever a sua tese. É imprescindível pensar nos impactos da depressão na sociedade por conta do excesso de afastamentos no mercado de trabalho que tem acontecido, né? Hoje o Brasil tem 500 mil afastamentos só por questão de transtorno mental. E me parece que tem mais uns 500 mil afastados por burnout, que para mim também não faz sentido, né? É, colocar fora do transtorno mental, né? Então, para mim, tem 1 milhão de pessoas afastadas por questões de transtornos mentais. O burnout é uma doença que vai afetar a saúde mental das pessoas. Aí vocês vão fazer isso, né? Tópico frasal, que vai retomar a sua tese. Se eu falei que o impacto é no mercado de trabalho, eu vou colocar, né? É, em primeira análise, né? O impacto da depressão no mercado de trabalho é muito negativo. Aí traz os dados, né? Devido a X número de afastamentos no mercado de trabalho desde 2000 e tanto, né? Aí você coloca dados, né, da Instituto tal, afirmam isso, né? Aí você vai e conclui o texto. É, evidencia-se, né, que o afastamento do mercado de trabalho prejudica a economia. Pronto, entende? Tópico frasal, retomou a tese, é, utilizou o repertório, concluiu o parágrafo, né? E pronto. Não tem segredo também. Aí, tese 2, né? Se for uma questão cultural social, né, você coloca ademais.
é, o impacto da depressão na sociedade é muito negativo por conta da falta de informação, do preconceito e da falta também de estrutura familiar e de amparo, né, do Estado, né? Aí você pode colocar dados da OMS ou dados aqui do IBGE, dados enfim, do IPEA, afirmam que milhões de adolescentes têm, o número de adolescentes, né, tem aumentado, de adolescentes doentes tem aumentado. E a sociedade, quando não cuida dos adolescentes ou das crianças que têm transtorno mental, ela está sendo negligente e isso vai piorar a nossa cultura e a nossa sociedade no futuro. Se o adolescente hoje que está doente não tem amparo, ele vai ser o adulto de amanhã que vai estar, digamos, em colapso, né? Dá para dizer que a gente está vivendo em colapso já, né? Então pensa num dado, né, da OMS, do IBGE, né, do IPEA e encerra o texto, né? O texto não, o parágrafo, né? Então você coloca, conclui-se assim que a depressão pode causar prejuízos sociais e culturais devido à desinformação e à negligência do Estado. Pronto, né? E aí, conclusão. O Estado, né, por meio do Ministério do Trabalho, que pode ser, agora tem normas, né, que regulamentam, né, o mercado de trabalho, que as empresas agora são obrigadas a acompanhar a saúde mental do trabalhador dentro da empresa. Mas você pode colocar, né, as empresas, você pode colocar essa questão como se não existisse, mas não tem problema não. Então, o Estado, em parceria com as empresas, pode criar normas que exijam das empresas uma política de saúde mental para que seus funcionários não adoeçam. É, Pensando assim na questão do afastamento, né, que a gente levantou ali no argumento um. No argumento 2 pensando na questão social, na negligência do Estado, na falta de informação, desinformação, preconceito, o Estado deve ampliar o número de centros de atendimentos, né, psicossocial, que é o CAPS, e aumentar também, não só aumentar, mas produzir uma conscientização sobre a depressão nas escolas, nas universidades, nas unidades de saúde, a fim de levar esclarecimento e conhecimento às pessoas sobre essa doença que é tão fatal. Entende? Aí você já tem um texto pronto, né? Mas, obviamente, né, que para mim é fácil falar um texto todinho assim, porque já tenho o costume de ler e estudar. Mas eu deixei esse material aqui prontinho para vocês irem treinando, né? Ah, professor, não quero me perder. Então, primeiro vai lá, pesquisa direito, né? Vai lá direitinho, sem pressa, quando puder, né? Primeiro, né? Organiza aqui do jeito que eu falei, né? Aí depois vem para cá, né? Aí começa a escrever um pouquinho, né? Aqui é só rascunho, né? Aí depois você vai para a folha definitiva, né? Deixa eu tirar essa. Tem uma barrinha aqui que me atrapalha. Que é a barrinha do Zoom. Sai daqui, menino. Cadê? Ah, tá. Aí você vem aqui na folha definitiva e escreve, tá? E aí vocês já estão fera, né? Eu mandei essa folhinha aqui lá no grupo lá também. É para vocês utilizarem se quiserem, né? Eu prefiro usar outra folha, mas eu achei que ele é um material bonitinho, bem feito, né? Que é de um blog, né? Que faz correção. Se vocês acharem também que é legal, vocês podem utilizar também. Escrever e me mandar. E lembrando, né, vocês podem, toda vez que eu dou essa aula, assim, com tema, marcar comigo um horário, individualmente, que a gente corrige, né? Igual a gente fez, né, Simone? Que é bem legal, assim, né? Corrigir o texto, lendo, comentando. Eu acho que fica muito, muito legal. Acho que para mim fica, sei lá, para mim fica muito bom. Mas enfim, o que vocês querem falar? Dúvidas, desesperos, né? Choros. Você quer falar, Simone? Alguém quer falar? Tá todo mundo bem? Todo Ah, mundo.
só ia, só rapidinho falar de uma situação que tem tudo a ver, né, com o que você está falando que aconteceu comigo hoje. Eu saí, fui no dentista na hora que eu estava voltando, tinha um rapaz bêbado e no meio assim entre o meio-fio e a rua já praticamente, aí o moço foi lá, tirou ele e ele levantou e toda hora queria ir para a rua. Eu fiquei em pânico com aquilo, né? O moço também tentando ajudar, mas ele se desvencilhando. Enfim, para encurtar a história, eu consegui convencê-lo a vir comigo porque ele queria entrar no ônibus em o ônibus andando, né? E tava tudo assim, levando aquele que ele ia ser atropelado. Aí eu consegui trazer ele comigo para assim, eu pensei assim, eu vou levar ele lá para perto de onde eu moro, porque ali não tem muito movimento de carro, porque ele estava bem no centro do lugar onde eu moro. Aí eu consegui trazer, aí eu lembrei do CAPS. Tem um CAPS lá Que na bom, subida assim para o meu caminho, aí eu consegui deixar ele lá. que Foi o que bom. eu acho que salvou ele, porque ele ia ser atropelado. Não, e você vê que a pessoa tá querendo morrer, né? E é triste, assim. É, é muito triste mesmo, gente. Se eu pudesse, se eu fosse milionário, igual o Felipe Neto, né? Que o Felipe Neto criou uma fundação, né, para ajudar pessoas com depressão. A gente teria que olhar para isso, né? Mas a depressão ela é só um sintoma. Na verdade, ela é a consequência de uma outra coisa, que é a pobreza, né? Não dá, o Brasil tem essa coisa do brasileiro alegre, festivo. Você vê, ó, você vai olhar os números, não é isso, né? Terceiro maior, é o terceiro país com mais depressão. Primeiro país com mais pessoas com ansiedade. Como que o brasileiro é tão feliz assim? Se os números estão provando outra coisa, né? Então, na verdade, o brasileiro é muito triste, né? E parece que a gente tenta fingir isso, né? Negando a realidade, né? Falando que a gente é alegre. Eu acho que o brasileiro está mais triste Assim, a gente também é alegre, mas é uma alegria também que esconde uma tristeza às vezes, né? É, Então, assim, obrigado aí pela participação. Não escrevi o texto, que eu quero deixar vocês pensando também. Senão fica uma coisa muito eu, né? Mas espero que vocês tenham um tempinho aí para me procurar e a gente corrige e vai conversando, tá bom? tá bom. Beijo. Obrigado aí, Boa beijo, noite boa para tu. noite. Boa noite também para quem veio, participou. Obrigado aí pela participação. Bom descanso para vocês.